Salve, salve, meu aluno de todo o Brasil. Sou o professor Adeildo Júnior, professor de língua portuguesa aqui no Eu Vou Passar. Tenho hoje para você uma dica importante. Muitos alunos me procuram, me perguntam, me mandam e-mail, WhatsApp. Adeildo, compreensão e interpretação não são a mesma coisa? Então vamos aqui observar o que é compreender e interpretar um texto. Compreensão e interpretação de texto são a mesma coisa? Vamos observar? Olha só, imagine isso aqui como um texto, não é? Que vai do título ao ponto final. Então é um conjunto de informações delimitadas entre esses dois elementos, o título e o ponto final. Dentro do texto nós vamos encontrar basicamente dois tipos de informações, as informações explícitas e as informações implícitas. A diferença entre uma e outra você vai verificar agora. As informações explícitas estão nas linhas. As implícitas estão nas entrelinhas. As informações explícitas são reveladas por vocabulário e por estruturas linguísticas. As informações explícitas são reveladas por raciocínios como o silogismo. Então, reconhecer as informações explícitas e as informações implícitas é reconhecer o que o texto diz. Isso é compreender. Então, veja só, quando a gente coloca bem aqui, compreensão de texto, uma pessoa me garante que compreendeu um texto a partir do momento que essa pessoa, olha aqui, ó, reconhecer o que o texto diz. E o texto diz as coisas de duas maneiras. Ele diz de maneira explícita e diz de maneira implícita. Enquanto você estiver me dizendo coisas que o texto diz, você está me garantindo que compreendeu o texto. Isso é compreender o texto. Reconhecer o que o texto diz. Beleza? Agora, e o que é interpretar? Então observe agora. O texto, quando a gente lê, percebe que ele trata de um tema. Só que esse tema não é exclusivo dele, não é? Além de tratar de um tema que é abordado por meio de uma ideia global, não é? Essa ideia global me apresenta aspectos relacionados a esse tema. E esse tema, por sua vez, localiza o texto num dado contexto. Certo? Então, o contexto em que um texto está inserido é um conjunto de informações muito mais amplo. Quando se pensa em interpretar um texto, se pensa no seguinte, olha só aqui na tela. Interpretação de texto é reconhecer o que o texto permite dizer. Então, nesse momento, o texto se transforma numa espécie de suporte, numa espécie de base para informações que serão criadas. Agora, preste atenção. Eu falei que o tema que o texto aborda é muito amplo.
não é? E que a ideia global ajuda a delimitar o alcance informativo desse texto. Então entenda, qualquer coisa que você diga interpretando um texto tem que pertencer ao contexto das informações contempladas por esse texto. Isto é, você vai dizer coisas que têm que se localizar neste outro conjunto. Não pode sair desse conjunto. Todas as informações corretamente interpretadas encontram no texto o seu suporte. Então, você vai entender que, nesse momento, o texto para nós é uma causa. E as informações contextuais que ele permite que sejam criadas, ok? São sua consequência. Então, em matéria de compreensão de textos, não me interessa o que é verdadeiro, só me interessa o que é válido. A informação válida é aquela que pertence ao contexto em que o texto está inserido e é aquela que encontra no texto a sua causa, a sua base. Baseia-se no texto, é informação interpretada. Agora, você pode perceber isso também através dos comandos que ocorrem lá nos enunciados das questões. O enunciado é aquela frasezinha que abre a questão. Dentro do enunciado você vai encontrar comandos que apontam se a questão é de compreensão ou se é de interpretação. Por exemplo, o autor diz, o autor declara, o autor afirma, o texto diz, o texto declara, o texto afirma. São comandos de compreensão. Para o texto, para o autor, segundo o autor, conforme as ideias do autor, de acordo com o texto, são expressões que assinalam o foco de análise na compreensão. No texto, nas ideias do texto, a preposição em me ajuda a localizar onde está a informação. Na leitura do texto, de novo a preposição em. Conclui-se, infere-se, deduz-se. Na leitura do texto, a preposição em me mostra onde está a informação. Então, o foco de análise desse tipo de comando é o que o texto diz. Só interessa como resposta o que o texto diz, explícita ou implicitamente. Ao passo que, deste outro lado, a interpretação tem alguns outros comandos. Veja, com base em, a partir de, depreende-se de. Olha só, nesse caso, a preposição em não tem o mesmo valor da preposição em aqui apresentada na compreensão. Por quê? Porque o texto agora vira base, ok? As informações vão encontrar suporte no texto. Beleza? A partir de, ora, se isso aqui é o texto, não é? A partir dele não é dessa linha para dentro, é dessa linha para fora. Mas para fora até onde? Até onde o contexto me permite chegar. Depreende-se do texto, ou seja, eu posso extrair da minha compreensão, ok? E este detalhe aqui, ó, este que causou polêmica uma vez. A compreensão do texto nos leva a... Veja, a questão é de interpretação, não é de compreensão. Está sendo dito o seguinte, que você leu e compreendeu, e dessa compreensão você vai chegar a uma interpretação. Então, a compreensão do texto nos leva a... Por último, observe essas expressões. Conclui-se, conclui-se. Infere-se, infere-se. Deduz-se, deduz-se. Agora, da leitura do texto. Isto é, primeiro eu leio,
depois eu compreendo e depois eu interpreto. Então, essa interpretação se dá após a leitura e compreensão do texto. Por isso, conclui-se, infere-se, deduz-se da leitura, da compreensão das ideias do texto, algo. Que algo é esse? É uma interpretação. Beleza? Ficamos aí nesse ponto. Um grande abraço e até a próxima.